Olá pessoal, bem-vindos ao VK Pro Review, eu sou o Itos e vamos para mais um review de mouse. Esse é o Incot HPC02M. Ele possui atualmente duas versões, a versão normal e a versão Pro, com duas opções de tamanho, uma default e outra com tamanho reduzido, identificado pelo sufixo M. Ambas as versões estão disponíveis nas cores preta, preta transparente, branca e branca transparente. Vamos utilizar para a revisão a versão normal, com tamanho reduzido. A versão Pro, devido às significativas mudanças de customização e conteúdo da embalagem, terá um vídeo dedicado somente para ela. A OVK utiliza critérios objetivos para formular as notas técnicas e critérios subjetivos pós-testes para análise de performance e impressões gerais. Então, se você curte periféricos com foco em jogos competitivos e quer ficar sempre atualizado com os lançamentos, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Não deixa de assistir a gameplay com lo-fi de fundo e comentários de impressões gerais no final do vídeo. Ao abrir a embalagem, vemos como a Incot se preocupou em fazer uma boa experiência de unbox, que fica abaixo de uma experiência de unbox dos mouses da Lanzhou, mas ainda assim é uma boa experiência. A caixa é bem acolchoada e tudo que é preciso para uma boa experiência de uso está na caixa. Temos então como conteúdo o mouse, um manual de uso, um cabo tipo paracorde de muita qualidade que é USB para USB-C, um extensor do receptor, que é USB para USB-C com a logo da marca, o receptor de 2.4 GHz, que também possui o logo da marca, grips de qualidade simples, mas personalizados com a logo da Incot, uma back cover alternativa para adaptabilidade da pegada e fits adicionais, além dessa carta de agradecimento pela compra. A construção do HPC02M é feita inteiramente de plástico, com esse detalhe translúcido na região traseira, local onde temos o back cover, que é removível. Na minha unidade, que tem a cor transparente, você não nota a diferença de material entre a região do shape fixo e do back cover removível. O plástico é de muita qualidade, e não existe diferença de material na região superior e inferior. Pela qualidade do plástico, a sensação ao tocar o mouse é bastante agradável, e mesmo com o uso prolongado, não é possível verificar manchas de suor nos pontos de apoio. Ao apertar forte em vários locais, o mouse não sofre deformações e a região de fixação do back cover está muito bem trabalhada, sendo fixada de forma magnética. A sensação é que o back cover faz parte da estrutura do mouse. Nessa região também fica a parte de personalização, onde o usuário pode personalizar um logotipo. Particularmente achei inútil, pois o mouse já é bem bonito na forma original. No seu acabamento, o mouse não possui rebarba, nem plástico sobrando em nenhum ponto, e a back cover assenta de forma tão fixa que mesmo ao ser balançado forte, nada chacoalha ou passa a sensação que tem algo solto. Como adendo, o mouse possui RGB, que pode ser configurado no software. Uma proposta interessante, que não é mais tão aplicada pelos fabricantes devido à questão de redução de peso. O RGB é bem vivo e visualizado em dois pontos, um na região do LED que informa o DPI atual e outro na região da back cover. O HPC02 de tamanho normal possui entre 63 e 68 gramas, conforme informação do fabricante. Seu shape tem formato simétrico e medidas de 120 mm de comprimento, 65 mm de largura e 38 mm de altura, com um volume de grip de 61,5 mm. Com a back cover 1, seu shape se assemelha ao do Final Mouse de tamanho médio, e com a back cover 2 ao do Hatch M, indicado para mãos médias e grandes. Podemos utilizar todas as pegadas nesse tamanho de mão, ficando a pegada claw e claw relaxada as mais viáveis. Usuários com mãos pequenas podem utilizar palm, ficando a pegada claw e fingertip inviáveis. Já o HPC02M, a versão de tamanho pequena, possui entre 60 e 63 gramas, conforme informação do fabricante. Na minha balança, e com bateria em 100%, obtive o resultado de 63 gramas. Seu shape é simétrico, e suas medidas são de 115 mm de comprimento, 62 mm de largura e 36 mm de altura, com um volume de grip de 59 mm. Seu shape, com a back cover 1, se assemelha ao do Final Mouse de tamanho pequeno, e com a back cover 2 ao do Hatch S. Indicado para mãos médias e pequenas, usuários com mãos pequenas podem utilizar todos os tipos de pegada, ficando mais otimizado para usuários com pegada fingertip. Usuários com mãos médias podem optar pelas pegadas claw ou fingertip, ficando mais otimizadas para fingertip. Em mãos grandes, a única opção de pegada recomendada é a fingertip, ficando as outras pegadas bem desconfortáveis. Ambas as versões possuem distribuição de peso centralizada, que é a minha preferência de uso por otimizar o movimento de flick. Na minha mão de 18 cm, uma mão de tamanho médio, o HPC02M
vai naturalmente para uma pegada fingertip. Os fits são de PTFE virgem, com bordas bem arredondadas. Possuindo uma boa qualidade, eles cobrem de forma média a região inferior e podem ser classificados como fits de velocidade média, sendo semelhantes aos fits Tiger Arc. Os fits tiveram uma boa performance na maioria dos mousepads testados, ficando otimizados em mousepads do tipo Control. O mouse conta com um total de 7 botões funcionais mais scroll. O seu botão de ligar é tipo switch e fica na parte inferior. Ele é utilizado tanto para ligar e desligar, como alternar entre os 3 perfis pré-configurados no software. O botão de troca de DPI fica na parte superior. Na região, temos também um LED, que indica o DPI atual do mouse, piscando em vermelho quando a bateria está no nível baixo. Os switches dos botões principais são os Kalil Black Mamba de 80 milhões de cliques, uma versão do Kalil 8.0. No clique, possui uma tatilidade bem crisp, sendo os meus switches preferidos pela facilidade de spamar cliques. Na implementação desses switches nos botões principais, o clique é uniforme e firme em toda a região dos botões, sendo que não é possível notar nenhum pre-travel considerável e o post-travel é praticamente inexistente. Os botões laterais estão muito bem posicionados e contam com switches Kalil. A sensação tátil ao pressionar é muito boa, mas existe um pre-travel considerável e um post-travel leve. Nessa implementação, notei uma tatilidade diferente quando comparava o clique dos dois botões laterais, mas nada que atrapalhasse a performance. O Scroll possui a tecnologia patenteada da Ironcat, a B-Roller. Essa tecnologia reduz bastante o wobble e centraliza bem o scroll no shape. A rolagem fica bastante estável, e o design acolchoado com silicone entrega uma rolagem suave e sem som. Os passos não são tão bem definidos, e a tatilidade é mediana, e inferior a mouses que utilizam codificadores mecânicos TTC. Sua rigidez é leve, não sendo a da minha preferência de uso. Quanto à durabilidade, o fabricante informa que a tecnologia garante grande longevidade ao scroll. Praticamente não existe nenhum wobble nos botões principais, eles são bastante estáveis e firmes, não tive nenhum problema nestes durante o uso. Os botões laterais possuem um wobble mínimo, não sendo relevantes em jogo. Já o scroll, pela tecnologia patenteada, não possui nenhum wobble e está extremamente centralizado no shape. A bateria possui 300 mAh e tem duração média de 44 horas em 1000 Hz de poly-rate, com as luzes RGB desligadas. No meu uso, ela ficou em 50 horas sem o RGB e 26 horas com o RGB, lembrando que dependendo do efeito de RGB, esse tempo pode variar. Ele possui uma entrada USB tipo C, e seu cabo, de 1,8 metros, possui uma ótima flexibilidade, o que garante muito conforto, caso você necessite utilizar o mouse enquanto recarrega. Em performance bruta, a sua MCU é uma ARM de 32 bits, a mesma do G Pro X Superlight. Ela não é uma MCU tão atualizada, mas diferente da implementação no G Pro X, no HPC 02M, a MCU possui bastante features customizáveis e ajustes finos, como Motion Sync, Hip Control, Angle Snap, além da capacidade de armazenar macros e perfis. Seu sensor óptico é o modelo PixArt PAW3395, que atualmente é o sensor de ponta para mouse sem fios, sendo o mesmo sensor utilizado pelos mouses da Lanzhou. Ele vai de 50 dpi a 32.000 dpi nessa implementação, indo com mais precisão até 26.000 dpi. O dpi pode ser ajustado de 50 em 50 dentro do software, e após essa configuração, é possível ajustar de forma manual, no botão da região superior em até 6 estágios. O sensor 3395 está bem implementado e possui um lift-off de distância mínima para registro de 1 mm, editável no software para até 2 mm, e um poly-rate que vai até 1000 Hz e que pode ser editado no software em 4 estágios, 125, 250, 500 e 1000 Hz, podendo ser configurados e associados a um dos 3 perfis no software e ajustados no botão tipo switch da região inferior. Seu software de configuração possui um layout genérico e foi muito difícil de encontrar os drives corretos e firmwares mais atualizados no site da Ironcat. Vou deixar os links na descrição. Ele segue o padrão de ser bastante simples e você pode configurar macros, troca de DPI, poly-rate e configurações complexas como debounce time, lift-off, além dos ajustes finos e efeitos de RGB. Comprei a minha versão no AliExpress e custou R$380.
não fui taxado na importação e ela demorou 18 dias. A empresa que fiz a compra atendeu todas as minhas solicitações necessárias ao envio para o Brasil. Vou deixar o link de compra na descrição. Os testes. Alternei por 10 dias o uso em diversos mousepads com características distintas, usando no Kovac como Mindtraining, Valorant para FPS tático e o Warzone 2.0 para FPS de tracking. Os switches foram extremamente responsivos, e por serem os switches da minha preferência em tatilidade e com a implementação perfeita, tive uma excelente performance geral no uso. Não percebi latência nos cliques, mesmo quando deixei o receptor mais distante do mouse, uma característica das MCU ARM. Não tive problema de performance nos botões secundários e scroll. Os botões laterais possuem uma tatilidade ok, tendo uma característica mais soft. Minha preferência particular são botões crisp. O scroll para mim foi o ponto mais negativo. Ele possui uma rigidez fraca, e mesmo com zero wobble e perfeitamente centralizado, as marcações não estavam tão bem definidas, o que é uma característica dessa tecnologia, e não um problema de implementação. Seu uso foi confortável do ponto de vista ergonômico, já que usei uma pegada fingertip, pegada que não é a minha principal, pois mantenho atenção na pegada. Digamos que fingertip é o meu modo sério ativado. O baixo peso e distribuição de peso, bem centralizado, tornaram os flicks e microajustes naturais e precisos. Os fits, de um modo geral, são bons, e ficam ligeiramente acima da média do que os fits que geralmente acompanham mouses dessa categoria de preço, possuindo um deslize regular e uma velocidade média. O seu plástico é muito bom e agradável ao toque. Não percebi manchas de suor no uso, e não vi a necessidade do uso de grips, que matariam a estética do mouse. Sobre a performance bruta do sensor, não tive problemas como spin out, perda de rastreio ou redução da precisão, mesmo quando fiz testes com o receptor mais afastado do mouse. A nota técnica do HPC02M foi 9.2, com nota overall de 9.2, o que dá a ele ranking A. Ele é um mouse que usa um shape conceituado e tem uma boa performance técnica e boa qualidade de construção, além da excelente versatilidade de uso, pela liberdade da troca das back cover. O HPC02M possui um belo design, aliado ao seu RGB, que fica bonito em qualquer setup, casando esses dois pilares, performance e estética, com um equilíbrio que poucas empresas conseguem. Antes de finalizar, quero agradecer a quem assistiu o vídeo até o final. Eu espero que ele tenha ajudado na escolha do seu próximo periférico. Não esquece de deixar o like para fortalecer e de conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima!